Salve, Gastrosonic! Com a voz mais rouca que nunca após uma gangorra de clima desse lugar que tem as 4 estações no mesmo dia. Bora lá para mais um episódio do Na Pressão? Hoje vamos bater um papo com o Felipe, que é sócio proprietário do Porks Ponta Grossa, uma das unidades dessa franquia que é especializada em cervejas artesanais e carne de porco. A gente vai falar sobre franquia, sociedade, custos, mudanças estratégicas quando necessário e mais uma bordoada de coisa aí que é interessante para quem trabalha com gastronomia. Bora lá então? Felipe, seja muito bem-vindo ao Na Pressão. Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando contigo aqui. Felipe, como é que foi essa sua transição do corporativo, né, migrar para o empreendedorismo, principalmente para noite, bar, né? Cara, foi uma loucura. Eu trabalhava numa franqueadora em Curitiba, e aí eu queria abrir um negócio, queria sair, não tava tão feliz, queria abrir alguma coisa própria, só que eu não queria abrir sem antes eu tá certo. E aí eu já trabalhava numa franqueadora, então pra mim foi um caminho natural eu pensar em franquia. Aí eu falei, beleza, então uma franquia, primeiro passo dei, vou procurar franquia. Agora eu preciso de uma franquia que eu consiga conciliar o meu trabalho atual e tocar ao mesmo tempo. Putz, bar. Funciona à noite, eu trabalho durante o dia, bar, só à noite, né? Fechou. Agora eu preciso... E onde que eu arrumo um sócio também? Para qual tipo de negócio que eu arrumo um sócio? Não, bar, todo mundo que frequenta bar, a princípio quer ter um bar. Aí eu arrumei um sócio, casou, eu achar uma franquia de Curitiba, uma franquia que estava começando, um bar, já tinha vários bares em Curitiba, estava estourando em Curitiba. Falei, não, beleza, fechou, pesquisei, analisei, e aí abri minha primeira unidade de Porks em São José dos Pinhais. Era onde eu trabalhava. E aí funcionou, eu vi que rodou, eu vi que dava dinheiro, aí eu saí do meu emprego e falei, agora eu vou abrir outra unidade. Aí deu a louca de eu pegar e mudar de cidade. Eu falei, eu quero sair de Curitiba agora. Não basta empreender, eu quero mudar de cidade também. Se for para se arriscar, que não seja pouco, né? Não seja pouco. Aí eu comecei a pesquisar as cidades do interior do Paraná e aí foi onde eu caí aqui em Ponta Grossa. E tô desde então. Aí, cara, e Ponta Grossa, radar, assim, você falou, começou a pesquisar as cidades, mas o que chamou a sua atenção, pensando na cabeça de quem, digamos assim, tá pensando em montar um negócio, vai mapear um lugar, uma região, o que você fez, qual foram os passos que você teve para chegar na conclusão, vou para Ponta Grossa? A primeira coisa, você começa a olhar os dados macroeconômicos da cidade, né? Então você vai olhar a PIB, população, enfim. Olhei e falei, não, Ponta Grossa acho que é uma cidade que cabe, né? Hoje está com quase 400 mil habitantes. E aí eu comecei a vir para cá nos finais de semana. Então você vai para lá e vê os bares que são similares a você. Então eu trabalho muito com chopp artesanal aqui. Então você começa, tem chopp artesanal na cidade? Tem público para esse chopp artesanal? Tem quantos bares? E aí você começa a vir, começa a pesquisar, começa a ir nos bares, começa a ver, isso aqui é parecido com o Porks que eu tenho, isso aqui é diferente, eu acho que cabe o Porks. Poxa, todo mundo aqui cobra entrada, o Porks não cobra, isso talvez possa ser um diferencial. Aí você começa a analisar a questão do teu negócio que você tem para poder, onde se encaixa dentro da cidade. E aí eu comecei, falei, fechou, vamos procurar ponto. Antes de eu decidir vir, eu tinha começado a procurar ponto. Aí eu achei um ponto e decidi vir. Legal. Uma das coisas que eu já discuti com outros colegas aqui no podcast é justamente o lance da planilha, do exercício da pesquisa e tal, né? A gente sempre fala que planilha, papel, aceita tudo. Isso aqui, ok, beleza. Mas na hora de trazer para a realidade já é outros 500, né? Você falou bastante da cerveja artesanal, Curitiba, né? Tava a fogo, né? Eu acho que um dos grandes centros da cerveja artesanal aqui no Brasil, pode-se falar. E de repente vem para Ponta Grossa, que também estava numa ascensão, mas a realidade é outra, né? Essa coisa de estar no papel, você vê números interessantes e depois para a realidade. Os números se encontram com a realidade ou não é bem assim? Claro, então, aí depende do teu nível de planejamento. O meu primeiro bar lá, em São José, quando a gente fez o planejamento, a realidade versus o planejamento não bateu. Por quê? Porque foi o meu primeiro. E que você falou, o papel aceita tudo, né? A gente fala que o Excel aceita tudo. Cara, quer que dê positivo, a gente faz dar positivo. Quer que dê negativo, a gente faz dar negativo. A gente faz a mágica dos números lá. Simples assim, né? Simples assim. Né? Eu brincava com o meu ex-chefe quando eu trabalhava. Falei, cara, que número que você quer? Me fala que você corta detalhe do meu caminho, eu te mostro.
Então, eu já trabalhava com número, então eu sei quanto isso é importante, eu sei que quanto é sensível isso. Então, assim, a minha primeira unidade em São José foi errado. Eu fiz o planejamento, a gente fez tudo, e não bateu os custos. Tinha muita coisa que entrou na conta que a gente não estava sabendo por conta da nossa inexperiência. Eu tinha um sócio lá também, mas ele também foi o primeiro bar dele. Então a gente errou nisso, mas lá deu certo, o bar foi sucesso, a gente acertou no ponto, a gente deu uma puta de uma sorte de ter acertado no ponto, a gente acertou no ponto de localização e de preço de aluguel, que, né, quem tá no ramo sabe que aluguel e pessoas deu um dos piores custos. Sim. E então a gente deu certo. Aí quando eu vim para cá, então aqui é o segundo, então eu já vim mais preparado. Então aqui ficou um pouco mais próximo do que a realidade do meu planejamento. Claro, sempre tem coisas extras e tal, mas o segundo já estava mais dentro da minha realidade, da minha expectativa. E o lance da cerveja artesanal, considerando aí, né, a realidade em Curitiba, né, a gente tem, como eu disse, né, tem um grande boom da cerveja artesanal na capital paranaense. Muita gente conheceu cerveja artesanal saindo dali, né? E a gente vindo para o interior, posso dizer para você que teve um bom momento, mas agora, nesse momento, qual que é a tua avaliação em relação à cerveja artesanal? Cara, acho que o público do interior muda um pouco o público, né? Então, quando eu vim para cá, eu pesquisei, eu vi que tinha bares que tinham cerveja artesanal trabalhando. Na época, nos finais de semana que eu vi que tinha movimento. Só que, como você falou, em Curitiba tem muita cervejaria, então tem muito público em Curitiba. Quando eu vim para cá, eu senti essa diferença. Então, assim, o público aqui é menor. Então, é mais restrito, né? Você até começa pelo número de cervejarias que tem na cidade. Tem boas cervejarias aqui em Ponta Grossa, mas você vê poucas cervejarias de Curitiba vindo para cá. O público aqui é mais restrito. Acho que o público aqui ainda está na pegada da cerveja de garrafa, na cerveja de litrão. O povo, acho que vê ainda pouco valor agregado no chopp de qualidade. Tem pouca gente que chega aqui e fala: putz, eu quero uma cerveja de tal cervejaria. Você tem? Ah, nossa, tem um estilo diferente aqui. Nossa, pô, que legal, tem um estilo diferente aqui. Eu tava brincando esses dias, né? A galera chega aqui e fala assim: eu quero uma IPA. Amigo, eu tenho 5 tipos de IPA aqui no tap. Qual que você quer? Não sei, nem sabia que tinha 5 tipos de IPA. Eu quero uma IPA. Então, eu acho que ainda tá evoluindo. Eu acho que esse foi um ponto que eu errei quando eu vim para cá. Acho que em Curitiba a cultura da cerveja artesanal é muito mais difundido. Para cá, eu acho que ainda está engatinhando. Claro, tem gente que entende, que conhece, que chega e fala: nossa, mano, tem essa cerveja da cervejaria tal aqui, que legal, que massa, eu gosto dela. Tem, mas a grande massa ainda, eu acho que ainda peca ainda, e ainda vai muito pelo preço, né? E a gente sabe que cerveja artesanal é um produto que tem um valor agregado maior, então tem um custo maior para a gente que compra e para o consumidor final. Sim, até passar para você a questão de momentos, né? Eu estive presente no começo da ondinha da cerveja artesanal aqui em PG, né? Então, o Boteco 2012, começando a vender cerveja artesanal, e a gente falava muito da questão da formação de público, né? Você chegar e falar para as pessoas: olha, isso daqui é uma cerveja assim, assim, assado, não é igual a Pilsen que você está acostumada e tal. Então, a gente tinha esse trabalho de formiguinha, de explicar como é que funciona. E os anos foram se passando e essa formação de público ela não ganhou corpo, né? Eu acho que ela deu uma estagnada. Tiveram vários eventos cervejeiros aqui na região, né? E ficou muito focado na cerveja Pilsen, que acaba não abrindo a mente de quem está começando a experimentar cerveja artesanal. Então tem certa dificuldade da parte do público em entender que uma cerveja pode ser mais amarga, pode ser mais torrada, pode ser mais maltada, alcoólica, azeda e por aí vai. Lógico, tem muita gente que deslanchou nessa época, mas trazendo para a realidade atual, eu concordo com você, a gente está num momento em que o preço está vindo à frente da questão da degustação, da harmonização. Acho que a gente passou esse momento aí, espero que volte logo, né? Mas essa coisa de se adaptar para o mercado, que é o grande lance de quem trabalha na noite, e a sua história aí, né, comprova isso. Felipe, como é que é se movimentar na noite e se manter de pé numa guerra sem fim, né, do bar e tal? Como é que tá no jogo do bar à noite? Cara, então, foi difícil. O primeiro erro é que você olha para bar, não, beleza, o bar abre à noite, então você trabalha só à noite. Não,
Primeiro erro. Você trabalha o dia inteiro e à noite você Sério? só continua o trabalho que você fez durante o dia. Eu achava que era só chegar às 7 da Só noite. chegar e abrir lá e tá tudo certo. Eu também achava isso. Não, tem todo um rolê, né, durante o dia. Eu, que vim da parte de administrativa, de controle, então eu faço toda a minha contabilidade, tem todo o meu controle financeiro importante, todos os outros controles, indicadores ali do bar eu tenho, mas tem a parte também operacional, você receber fornecedor, você dar manutenção. Meu primeiro ponto aqui em Ponta Grossa, eu peguei uma casa muito antiga, então dava muito manutenção. Então você tem que estar durante o dia lá dando a manutenção com o prestador, ou você, ou o prestador de serviço, você tem que estar lá. E aí, depois da noite, você tem que estar à noite também para poder gerar o bar. Então tem toda essa questão de receber fornecedor e dar manutenção da casa, né? E fora a parte administrativa que você precisa estar fazendo ali para poder estar dando um pouco de gestão, um pouco de controle sobre o que está rolando dentro do bar. E o lance de você estar ligado nos números, né, de você trazer isso como experiência já tua, você acha que é uma dádiva ou isso é um peso para você carregar? Você conhecer os números? Não, cara, tem uma coisa super importante, eu acho que tem que saber. Eu já conversei com outras pessoas que são dono também. Você começa eles têm, eu acho que o macro, quando você entra um pouco no detalhe ali, o pessoal dá uma travada. E, cara, você tem que saber para poder saber se o dinheiro tá entrando, se o dinheiro você tá indo, se o dinheiro que você tá reinvestindo no bar tá voltando, tá tendo retorno, se o teu produto, se o teu preço de venda de fato tá um preço legal de venda, que tá conseguindo pagar suas contas, se não tá. Você tem que saber, acho que o mínimo ali você tem que saber, tem que ter um pouco de controle ali. Não dá para só olhar o banco e falar, ver quanto de dinheiro que entrou, quanto de dinheiro que saiu. Não, desse dinheiro que saiu, quanto que foi o custo do meu produto, quanto que foi de pessoas, quanto que foi de aluguel, quanto que eu reinvesti no meu negócio, porque toda coisa nova que você compra, comprei uma mesa nova, é um reinvestimento no teu negócio, tem que saber isso. E essa mesa nova está te dando quanto de retorno? Está retornando? Valeu a pena eu investir? Não valeu? Chegou o inverno, botei aquecedor. Aquecedor é uma nota, aquecedor elétrico, aumentou quanto na minha conta de luz por conta do aquecedor? Valeu a pena esse investimento? Não valeu? Então você tem que ter esse mínimo de controle, eu acho que isso é super importante. Legal. Porque tem o International Institute Christopher de pesquisa, diz que 97% das pessoas que abrem um bar abrem por paixão. Né? Aquela coisa, eu sou chefe de cozinha, eu quero a melhor comida do mundo, eu sou o cara da coquetelaria, eu quero fazer altos drinks. E uma porcentagem muito grande das pessoas que investem, né, no mercado, no bar, são esses apaixonados. E não tem esse contato que você tem com os números. Isso, para mim, sempre foi uma grande falha, porque eu fiz parte dos apaixonados. A minha sorte que eu tinha quem segurasse as pontas e me ensinasse que os números são importantes. Mas muita gente não tem essa mesma sorte. E você já vem com a bagagem dos números. Isso não acaba empatando alguns projetos, na hora de você olhar a planilha antes de você se lançar, fazer alguma coisa, que a gente volta na história, né? Na planilha aceita tudo. Eu quero fazer um TAP com 25 torneiras de chopp. Se quiser, você faz. Tem grana para investir inicialmente, boa. Mas se você vai botar isso na ponta do lápis, já muda, né? E você ter essa noção, não acaba empatando, às vezes também saber demais, né, como é que funciona, não acaba dando umas brochadas no meio do caminho? Cara, dá, não, total. De vez em quando você você vai pro Excel, você fala, mas não tá fazendo sentido. Mas eu acho que ainda parte de mim ainda tá no time dos apaixonados também, né? Até porque você não monta um bar ou qualquer coisa do ramo gastronômico sem ter um mínimo de tesão de estar lá todo dia. Assim. 50% tesão, 50% loucura, né? Exato, Não, a loucura eu acho que até um pouquinho mais, cara. Dá pra puxar a balança pra puxar. Hoje eu vejo que a balança é um pouquinho mais por cima da loucura. Tá certo. Não, mas é um rolê gostoso, é um rolê diferente, né? Então, assim, quando a gente tá no bar aqui, eu falo que... Tudo bem, tem um cliente que chega aqui de mau humor, né? Eu não entendo o cara que vem com o bar de mau humor já. Mas, em geral, a vibe é muito boa, então o clima de trabalho na equipe é muito bom. Mesmo nos dias corridos, você tá num clima bom de trabalho. Muito diferente da pressão do escritório. Então, assim, empata um pouco, voltando para pergunta, empata um pouco, tem coisas que você pensa em fazer, aí você põe na ponta do lápis e fala,
não vou fazer? Você fala assim, vou fazer tal promoção, que tal promoção é legal. Quando eu era cliente, fazia muito sentido tal promoção. Aí você põe na ponta do lápis, cara, igual tinha uma onda, principalmente na franquia, estão fazendo o Open Gin, uma promoção, você vem, paga um valor fixo e você bebe o quanto você quiser. Aí eu comecei a fazer conta e falei, caramba, gente, não tá fazendo sentido essa conta aqui. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer mesmo assim. Aí eu fiz o primeiro. Zerou. Eu falei, menos mal, não tive prejuízo. As minhas contas ali eu zerei, não ganhei, mas também não perdi. Serviu como uma noite de marketing. Exato, serviu como uma noite de marketing. Aí tem uma galera fazendo, já vi alguns outros bares fazendo, Open de chopp. Falo, gente, mas não faz sentido. Porque eu sou um cara que E eu fiz uma noite lá, eu levei prejuízo. E a galera chegou cedo, chegou a galera, você traz a galera que não vem pro bar e fica horas e horas. Essa galera chega cedo, fica até o período do Open inteiro. E no final da noite a galera consome muito comida da cozinha, que é onde você pode compensar, e só fica bebendo. Então, assim, tem coisas que você tem a dúvida, mas aí o lado apaixonado fala, não, cara, faz para poder testar. E o lado funcional também, né? Fala, cara, faz e testa e vê e tira a conta própria. Só que aí você faz uma vez e aí você procura não repetir, ou se você repete, você procura tipo, uma mecânica diferente para ver. Legal. Eu lembro que quando começou essa onda do Double Chopp da artesanal, né? O Double Chopp tem há muito tempo, mas o Double Chopp da artesanal, a gente começou a sentir 2014, mais ou menos, ali a concorrência desleal, sem maldade, mas na verdade era isso mesmo, das cervejarias. Então a cervejaria que vendia o chopp para o meu bar, tinha o brew pub e vendia a cerveja lá ao mesmo preço da outra ponta, né? Ou seja, eles não tinham o atravessador e ainda tinha margem bem maior. E para eu concorrer com a cervejaria era infinitas vezes mais difícil, né? Então, tipo, era uma queda de braço desleal, volto a dizer, mas eu entendia que era mercado, né? Tudo bem e tal. E aí foi quando eu realmente me debrucei para fazer conta e ver que não valia a pena, que meu atrativo tinha que ser outro, que o Double Chopp era só volume de gente e por aí vai. E essas manobras de bar para você atrair, eu vejo o pessoal, eu visto muito vídeo na internet hoje sobre estratégias para o delivery, né? Aquela plataforma famosa aí, fazendo campanhas de como você aumentar suas vendas e geralmente acaba no 0 a 0. E o 0 a 0 com a quantidade de trabalho que a gente tem é desumano. Você trabalha feito um cavalo, você arrasta uma galera nas costas para não sobrar nada. Não estou criticando a plataforma, não estou criticando o delivery, mas eu tenho dificuldade para absorver isso como empreendedor. Na questão do bar, o que você entende como algo que fosse ideal para você trazer o cliente para dentro do bar? Que você não precisasse fazer essas campanhas. O que você gostaria de ver acontecendo? Me dá 3 exemplos aí de coisas que você gostaria de que acontecesse sem precisar apelar para um Double Chopp da vida, por exemplo. Putz, cara, vou te dar alguns exemplos reais meus. Então, assim, hoje a gente tem música ao vivo e a gente não cobra entrada e não cobra cover. Eu gostaria muito que a galera viesse para ouvir a música, sem ter que pagar entrada, sem ter que pagar cover. Acontece, isso poderia ter sido potencializado, que eu acho que isso é um diferencial que a gente tem. A gente aqui faz alguns cardápio de tempos em tempos, a gente faz alguns festivais de comida. Então, assim, a gente tem coisas diferentes no cardápio. É uma edição limitada. Então, gostaria que a galera viesse para poder provar. Tudo que a gente faz novo, que é diferente, que está fora do cardápio, passa por um período de teste aqui. A gente testa, a gente prova. Então, assim, são coisas que a gente traga com qualidade. E aí também eu chamo pouca galera. Acho que aqui que eu faço é isso. E, assim, tem a questão do ambiente também, né? Eu gostaria que a galera... Eu, quando era mais consumidor do que quando não era proprietário, eu tinha um bar que eu... Quando você tinha vida? Quando eu tinha vida, quando eu ia pro bar só para poder me divertir, que hoje eu venho para trabalhar, eu tinha um bar que eu gostava. Eu gostava, sei lá, porque eu gostava do ambiente, gostava do que tinha de porção, do que tinha do atendimento. O botequeiro. Enfim, eu gostava. Tem esse público? Tem, mas esse público eu acho que é muito menor aqui. Sinto esse público um pouco menor, mais restrito. E eu super entendo que a galera gosta de girar os bares e rodar os bares, né? Mas você sempre tem aquele bar que você fala, não, esse bar aqui... Meu bar do coração. É o meu bar do coração, eu vou lá porque eu gosto lá. E
tem umas pessoas que chegam aqui, esses dias veio um cliente aqui que ele veio algumas semanas seguidas aqui, e aí acho que na terceira ou quarta vez que ele veio aqui, ele falou, cara, é aquele chopp que eu pedi lá atrás, não tem mais? Eu falei, não, aqui a gente muda o tap, as cervejas aqui toda semana, cara. Ele, nossa, sério? Não tinha reparado. Eu falei, Pois então, a gente mudou toda semana. Ele falou, puta, que legal, que massa, cara. Bom que a gente sempre aprova coisas novas, diferentes. Eu falei, a ideia é essa. Mas eu já tive um cliente que era o contrário. O cara veio aqui na semana seguinte, cara, é aquele chopp que eu tomei semana passada. Eu falei, puta, então, ele acabou, não tem. Eu acho que daqui a um mês eu trago ele de volta. Pô, sério? Poxa, eu gostei tanto. Pô, chato. Vim aqui só por causa disso. Eu falei, cara, mas tem outros chopps aqui parecidos aqui. Prova uma coisa diferente. Aí, sabe? Se permita provar alguma coisa diferente. Aí a gente entra um pouco voltando um pouco no assunto lá, né? Da cultura, de você explicar pro cara, prova isso daqui, isso aqui é diferente, isso aqui é uma IPA, mas é uma IPA diferente. Às vezes tem um processo diferente, às vezes tem um lúpulo diferente, tem uma sensação de boca diferente ali, quando você toma, prova, né? Às vezes as pessoas aqui eu sinto são mais fechadas. Não, eu gosto daquela outra lá e eu quero tomar da outra. Não quero experimentar. Isso é... Aqui a gente fala, tem os lúpulo-maníacos, aí tem as cervejarias específicas, o cara se apaixona por aquela cerveja. Não vou citar marcas ou estilos, porque eu acho que não é o caso. Mas acontece do cara se apaixonar. Eu vou usar um termo mais abrangente aí, que, né, os brameiros da vida. Daí o cara migra de brameiro para ipeiro. Só toma IPA, e não conhece a infinidade de outras opções que você tem, né? E isso é um puta diferencial em relação a outros bares, né? Você ter essas opções. E isso falando, principalmente, puxando agora um pouco do lado da cozinha, né? Que eu gosto bastante. Para você fazer a harmonização é muito melhor. Para você sentar, trocar uma ideia com alguém para falar sobre cerveja é muito mais interessante. Lógico, parece que estou puxando a sardinha para o nosso lado aqui, tá, mas não é o caso, é a real. A cerveja artesanal, o mundo da cerveja artesanal é isso, né? Você tem essas possibilidades. E agora, tocando no assunto de cozinha, né? A gente está falando do Porks, e tem esse filão, né, que vocês investiram bastante. Como que é trabalhar focado numa proteína, que é uma delícia, eu sou apaixonado pelo porquinho, né? Como que é numa franquia você trabalhar nesse formato, para eleger o porco como sendo a estrela do cardápio? Então, quando eu fui olhar o cardápio, eu falei, nossa, mas só serve carne de porco lá. Eu achei, também fiquei preocupado, né? Mas, cara, enfim, você sabe melhor do que eu, dá pra você tem uma infinidade de pratos da carne de porco. A carne de porco é uma das carnes mais consumidas do mundo. Tem restaurantes nomeadíssimos, né, famosíssimos. Inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil. Mais famoso, hein? E trabalham só com a carne de porco. E assim, cara, é uma carne super gostosa. Né? Eu sinto que ainda tem um pouco de preconceito da galera que fala assim, mas eu não como porco. Aí eu pergunto, você come bacon? A pessoa fala, como? Então, tem uma presuntinho. Tem uma péssima notícia pra te dar, presuntinho. Então, tem o pernil desfiado. Não, pernil com pão é bom, é gostoso. Então, pernil é porco. Sabe? Então, assim, eu acho que ainda tem um pouco do preconceito com a carne de porco. Mas, pô, a carne de porco é uma delícia. Se você souber preparar, trabalhar com ela, é muito bom. O nosso hambúrguer também não é um hambúrguer bovino, isso também gera um pouco de restrição. E aí tem gente que adora, fala, putz, nossa, que sabor diferente. E que delícia. E tem gente que fala, putz, não sei. Então, assim, sempre tem a galera que gosta e a galera que não vai gostar tanto, assim, do teu produto. Mas é um desafio porque é uma coisa diferente, né? Não tem ninguém aqui, são poucos os bares que têm especialidade de trabalhar com cardápio só com carne de porco. Ou só por uma única proteína, né? Não é muito comum. Hoje a gente tem mais, a gente tem algumas opções que não estão só na carne de porco, né? Para poder, não, a gente tem o fish and chips, que é o peixe com batata, a gente tem um bolinho com carne seca, a gente tem um sanduba que é vegetariano, inclusive todos os nossos hambúrgueres a gente consegue trocar o hambúrguer de costelinha suína pelo hambúrguer vegetariano. Então a gente tenta atender esse público também que não é tão assim fã da carne de porco.
E carne de porco eu super combino com cerveja artesanal, né? Principalmente com IPA, uma costelinha com barbecue. Sou suspeito para falar, mas no meu sangue, né? Os portugueses lá da região dos meus avós, é porco para todo lado, então fica difícil eu dar meu voto aqui. Mas eu adoro, inclusive até pro lado doce, né? Se você quiser puxar a carne de porco, bacon com geleia, quem personaliza é porque nunca experimentou, fica uma delícia. Enfim, tem um monte de coisa aí que dá para brincar legal com a carne de porco. E harmonização com cerveja, então, Deus o livre, né? Nossa. Uma galera, o pessoal acha meio estranho, depois que pede, adora, é o nosso bacon melado, que é a tira de bacon crocante com melado de cana-de-açúcar. Gente, que o nosso, para quem gosta do agridoce, é sensacional. A gente tem um hambúrguer que tem geleia de pimenta também no hambúrguer. Então, assim, a galera que se permite experimentar e conhecer novos sabores, a galera gosta, curte. Legal. Mas você já conseguiu chegar aqui até o teu público que chega pensando nas harmonizações? Isso é uma curiosidade minha, nada muito técnico. Isso é a coisa do... Puta, tem 2, 3 clientes aqui que vêm que entendem um pouquinho o lance da harmonização, já pede tal porção com tal cerveja, já conseguiu chegar nesse... Eu já tive esse tipo de pergunta aqui no bar. Então, aí a gente fala, cerveja com barbecue vai bem com uma stout, uma cerveja mais escura ali, geralmente eu tenho uma cerveja mais escura. Pratos mais gordurosos ali vai bem com IPA, sabe? Né? Aí você tenta mesclar o prato ali, que você tem o torresmo ali com uma IPA para não... Eu já tive cliente que me perguntou sobre o que eu posso harmonizar do meu cardápio com uma sour, que tinha uma sour no cardápio. Legal. Eu falei, aí são esses clientes que você consegue trocar informação, consegue conversar, são os clientes, na verdade, você consegue fidelizar. Legal. Isso é muito bacana, até porque quando eu montei o bar, eu fiz um curso de sommelier de cerveja. Então, no curso, você aprende a harmonizar também, a conversar sobre os diversos estilos de cerveja e como harmonizar isso de maneira legal. Que massa. Que dói no coração, né? Saber que tem todas essas possibilidades para se explorar e a gente acaba ficando limitado a beber uma pilsen e um x-salada, né? Sim. Fica batendo no mesmo. Mas enfim, é comércio, tem que entrar grana, se encher o bar para tomar pilsen e x-salada, que não é... Gente, não é que tem aqui isso, tudo no exemplo, tá? Então a pegada é outra, mas a questão do prato fixo, aqui eu percebo muito isso, o pessoal tem como foco sair para a noite para tomar uma cerveja comum, comer um lanchão, né? O pessoal sai para jantar, sai 10 horas da noite de casa, em vez de sair para o happy hour, né, e começar mais cedo. Então tem essas questões assim para serem resolvidas historicamente falando, né? Tem muito tempo ainda pela frente, infelizmente, queria estar vendo isso acontecer mais rápido. Agora voltando para a história do bar da noite e tal, com a experiência que você juntou aí nesses anos, quais seriam os 3 conselhos que você daria para alguém que vai se lançar no mercado agora? Cara, cuidado com isso, isso e isso, e por quê? Cara, conselho complicado, mas vamos lá. Acho que erros que eu cometi, que eu acho que eu não cometeria, acho que é o melhor conselho, né? São os exemplos que a gente pode passar. Geralmente, importa, principalmente, minha casa em São José era uma casa velha, a primeira casa aqui era uma casa velha. Cara, fuja de casa velha. Casa velha dá muita manutenção. Assina embaixo aí. De verdade. Eu lembro que quando eu abri aqui, enfim, não era só o rolê da manutenção da casa, mas eu lembro que eu saía do bar meia-noite, 1h da manhã, eu dormia com a janela aberta, com a cortina aberta, para no dia seguinte eu acordar cedo, porque eu tinha muita coisa para fazer. Tinha manutenção, tinha que receber fornecedor, tinha um monte de coisa para fazer. Então, acho que o primeiro conselho é, cara, fuja de casa velha dá muita manutenção. Tem o seu charme, é legal, mas dá muita dor de cabeça. Segundo conselho é, cara, bar não funciona só à noite, você vai ter todo um rolê durante o dia. Não cair nessa cilada, não, funciona só à noite. Esse conselho vale ouro e vale até um like aí, pessoal. Que você tem todo um trampo durante o dia, repetindo, né, manutenção da casa, e que receber fornecedor, não é todo fornecedor que te entrega só no período noturno. Você tem que ter um período ali durante o dia para você poder fazer tua contabilidade, teu planejamento financeiro, tem que planejar suas promoções. Não dá para você chegar no dia que, que promoção que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer... Não, cara, você tem que se preparar com o estoque, tem que fazer o marketing, tem todo um rolê por trás ali que você precisa ter um tempo durante o dia para poder fazer.
A não ser que você arrume um gerente muito top que faça tudo para você. Tem o custo, né? Isso, então, o primeiro que é difícil você achar essa pessoa, e segundo que tem um custo, né? Então, porque ele é uma pessoa diferenciada no mercado. Então, algumas coisas estratégicas do bar, acho que o dono do bar tem que fazer. Cara, e o terceiro, eu acho que você tem que estudar muito o teu público, a tua praça, onde você tá, né? E aí, voltando um pouquinho para minha faculdade de administração, você tem que analisar os 4 P's do teu ponto. Cara, você tem... Ponto é mais de 50%, eu acho, do teu negócio, a não ser que você abra um negócio muito, muito diferenciado, que a galera bate você por conta do seu diferencial. Você tem que ter um produto, você tem que ter um produto bom ali, você tem que ter um preço dentro do mercado. Não adianta nada eu queria fazer um x-salada aqui a R$40. Cara, não, x-salada a R$40, esqueça. E a promoção, você tem que divulgar. Hoje em dia, Instagram, redes sociais onde você tem que estar. Se você conseguir fazer mídia off, que é um pouco mais cara também, faça. Você tem que estar preocupado com divulgação. Só os teus amigos não vão fazer o teu bar dar lucro. Amigo, família, esqueça. Então, acho que você tem que ter esse mínimo de planejamento. É viável, sim, acho que pode dar um retorno financeiro, mas você tem que estar trabalhando para poder ter esse retorno. A gente falou de amigos, famílias, não é que não vão nos dar uma mão e tal, mas é que não sustentam o negócio, né, considerando todos os custos, aluguel, funcionários, enfim, insumos e por aí vai. Haja dinheiro na família e entre os amigos para manter a gente de pé, né? Então tem que contar com, né, a galera que está rodando a cidade e tal. Aproveitando, você levantou a bola, eu vou aproveitar. Você falou do marketing, das redes sociais, e eu sempre achei que o Porks tem uma movimentação bem legal de rede social, principalmente qualidade de imagens e tal. Isso já vem da franquia? Isso foi uma postura sua? Como é que funciona essa parte do marketing e redes sociais? Não, isso veio da franquia. Então, quando a gente fechou, já tinha uma agência que fazia as postagens, e a gente meio que só seguiu, contratou ela e seguiu meio que o que eles faziam. Mas hoje, e assim, a gente seguiu porque era o recomendado, né? Não era uma coisa obrigatória, porque envolve custo, envolve uma despesa, mas era algo super recomendado por eles. Então a gente fez. E hoje eu percebo que sim, cara, você tem que estar movimentando. Eu vejo muita gente fazendo o próprio marketing. Eu acho que se você quiser fazer, eu acho que dá boa, não precisa contratar uma agência. Mas você tem que ter tempo para poder pensar nas postagens, tem que fazer uma arte diferente para poder chamar a atenção, porque é muita coisa ali no feed da pessoa, né? No feed, nos stories. Então, se você não tiver uma arte chamativa, uma coisa que chame a atenção, eventualmente um reels, um videozinho, você vai passar batido. Se prepare para ter mais algumas horas de estudo aí para entender como é que funciona a rede social, né? Eu tô estudando marketing digital, rede social, porque eu quero ter poder de argumento com a minha agência para poder conversar com eles. Não que eu quero internalizar isso, porque eu acho que um trabalho tão específico, um trabalho que toma tanto tempo para você poder fazer bem feito, que eu acho que hoje eu não tenho tempo para poder internalizar e eu mesmo fazer. Mas eu quero ter conhecimento para poder contra-argumentar com eles. Falar, cara, vamos por tal caminho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é uma coisa que eu estou estudando também para poder desenvolver e poder contra-argumentar e não ficar cego, né? Não ficar aquela do faz isso porque sei, cara. Sei porque eu tô fazendo isso porque me mandaram fazer. Não, você tem que ter conhecimento para poder contra-argumentar. E justamente pelo fato de ser tão importante, ser tão estratégico para o negócio hoje, você tem que ter um mínimo de conhecimento para você poder saber e muitas vezes direcionar, porque a agência vai saber do marketing digital e você conhece do teu negócio. Então, muitas vezes você quer passar uma informação para eles que eles não vão conseguir entender qual a informação. E às vezes eles estão com uma ideia boa lá do que está bombando, está rolando, querem trazer para o negócio, e aí você também não consegue entender o que está rolando para poder casar a informação. Então é legal. A realidade que eles estão vendo é diferente da realidade de quem está vivenciando o negócio. Exato. Não. E aí, para você não ficar refém também da pessoa que está cuidando do seu marketing, né? Se não for você mesmo. Legal. E hoje, você dá de 0 a 10 aí, o peso de importância para esse serviço prestado dentro de um bar, né? Gerenciamento de redes sociais ou contratação de influenciadores. Qual é o peso que você dá, considerando a nossa atual realidade, né? Que a gente antigamente falava de programas de TV, inserção em rádio, inserção em TV.
né? E agora estamos falando de mídias sociais. Hoje, qual que é o peso que você dá para essas duas situações? As redes sociais, a administração de uma rede social do bar específico e contratação de influenciadores. Cara, se você é um bar que tá começando, 10, você tem que estar na rede social. O custo põe na planilha. Põe na planilha o custo e, cara, não é custo, isso aí é investimento. Se você é um bar que já está estabilizado, já tem uma carteira de clientes estabilizada, a galera da cidade já te conhece, aí você pode reduzir um pouquinho esse peso. Mas de início você tem que ter, não adianta. Para você startar o negócio, você tem que ter o marketing social para a galera saber que você existe, né? E se você deixar só no boca a boca, isso para poder acelerar o teu processo. E se você deixar só no boca a boca, você vai demorar muito tempo para poder pagar o teu investimento inicial. Então, se investe em marketing, põe na conta, põe na planilha para você poder ter o retorno mais amplo, no menor tempo possível, né? Aí depois que você estabilizar, formou clientela, a galera te conhece, aí você pode reduzir um pouco o peso. Até porque hoje em dia, enfim, em Curitiba, eu converso com algumas pessoas em Curitiba e aqui em Ponta Grossa a gente vê que tem muita coisa abrindo, muita coisa. Tem muito bar abrindo. Então, e o bar que está abrindo, ele está na rede social porque está querendo captar o teu cliente. E o teu cliente, eventualmente, ele vai lá conhecer o outro bar. Isso é normal. E como é que você combate isso? Você combate estando na rede social também. Falando pro teu cliente na rede social para você não ser esquecido. E ficar lembrando aí, eu tô aqui, eu sou legal também mesmo, você gosta de mim. Legal. Né? Tipo, volta aqui, essa semana eu tô com uma coisa diferente. E até para você comunicar as coisas diferentes que você faz, hoje em dia é na rede social, né? Você não vai mais distribuir folder no semáforo para falar, vou ter um show legal essa semana aqui, um músico top aqui. Não, você vai na rede social, que você, para divulgar o que você tem de novo, o que você tem de diferente, que você está fazendo, você tem que ir para a rede social hoje em dia. Não tem como, infelizmente, não tem como fugir disso. A gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? Enfim, né? Seja patrocinado ou não, você está vendo um monte de informação, o dedinho chega gastado em tanta tela que você passa pela frente. E se você não estiver participando desse jogo, muito provavelmente você vai, como diz, vai se incomodar com a ausência de pessoas no teu local mesmo, né? Deixando a rede social de lado. Ou aquela história, né, que os antigos falam que não é visto, não é lembrado, né? Então você tem que estar aí na vitrine para você poder ser lembrado. E se você não ficar lembrando para as pessoas que você existe, cara, as pessoas vão esquecendo de você, porque vai vir outra pessoa, vai vir outro bar legal também, com um conceito muito parecido, e vai pegar aquele cliente teu, vai ficar bombardeando ele e ele vai mudar, não adianta. Cara, o Porsche passou por uma mudança radical recentemente aqui em Ponta Grossa, né? Mudança você já citou aqui que começou num ponto, agora estamos em outro e tal. Como é que foi para você tomar essa decisão, o processo de mudança, como que isso aconteceu? Porque esse é um perrengue que muita gente, primeiro, não tem coragem de fazer, sem desmerecer quem não fez, porque você chegar num ponto e falar, cara, preciso mudar. Isso é uma baita de uma iniciativa, então você tem que saber a hora, né? De opa, puxa o freio de mão, vamos começar de novo. E outra é a questão de, tipo, beleza, agora fiz o que eu tinha que fazer e agora estou de frente com uma outra realidade. Como é que foi para você chegar, primeiro, o que fez você mudar? E segundo, né, como é que foi o processo de mudança? O que fez eu mudar, acho que foi a queda no faturamento. Acho que toda mudança drástica do negócio, ela tá por trás, acho que tem a queda no faturamento. Então, o Porsche funcionou muito bem aqui, e aí tem um efeito novidade, e aí eu acho que eu errei na localização do bar. Então, eu acho que foi pelo fato de eu não conhecer a cidade. Então, eu vim com o manual embaixo do braço, aqui, né, vou montar uma... Fiz a lição de casa. Fiz a lição de casa, eu tava numa rua movimentada, eu tava do lado do centro, na outra quadra é do centro. Tipo assim, eu tava uma puta casa, eu tinha um puta deck lá na frente, no meu primeiro bairro Curitiba eu tinha um deck também, era o primeiro lugar que a gente ia e a galera adorava aquilo lá. Então, só que aí eu esqueci de algumas coisas, né, que a pessoa local talvez teria me avisado, cara, um deck aqui venta pra caramba nessa cidade, você vai usar o deck pouquíssimas vezes. Não é só a questão do frio, é a questão do vento. Aqui não sabe o que o Felipe está dizendo, aqui é cidade conhecida como cidade lazarenta, quando não chove, venta. Então é isso. E venta bastante. Então, assim,
a localização. Eu estava meio que fora do rolê dos bares, então depois que passou o efeito novidade, eu tinha o meu público que ia lá, assim, tinha uma galera que gostava, e essa galera migrou para cá. Mas aí o efeito novidade passou, a galera, muita gente conversa, puta, não, eu acho legal, eu gosto de ir lá, mas puta, vai meio fora de mão pra mim, né? Tipo, não tá perto. E a galera gosta de passar perto de outros bares. É importante você estar perto de outros bares. Lá eu tava meio sozinho, eu tinha um outro bar, algumas quadras pra cima, mas era um pouco diferente do meu. Horário também diferente. Então, eu acho que a decisão da mudança foi a queda do meu faturamento. E aí, qual foi o processo de vou mudar? Aí eu tinha a questão do meu aluguel, que era um pouco mais caro do que eu pago aqui hoje. E eu precisava mexer no bar. Então o bar ele era muito aberto, e como aqui venta muito no inverno ele ficava gelado. Então eu ia ter que fazer algumas melhorias lá para poder ficar lá. Não achava que o ponto era totalmente 100% ruim, porque por um período ele rodou. Então, mas eu precisava adequar o ponto. E eu acho que uma coisa super importante, aí você tem que ir mesmo, tirar parte de dono do bar. Cara, você viraria cliente do bar, tinha coisas lá que eu sentava lá e falava, puta, não, cara, não é legal. Eu, como cliente, eu não ia curtir. A gente tem que tirar a máscara do dono ali e falar, não, puta, eu sou dono, tá tudo legal. Não, você tem que ir como cliente mesmo. Porque as pessoas que estão próximas de você, às vezes não vão te falar a real. Cara, isso dói, velho. Não, isso dói. Então tinha lugar, tinha coisa que chegava no bar e falava, puta, não, isso aqui não tá legal. Eu vou ter que mudar isso daqui. A galera não fala, mas eu sinto que não tá, eu preciso mudar. Eu ia precisar reinvestir um dinheiro naquela casa, que era uma casa muito antiga, dava muita manutenção, um aluguel caro, e aí, nesse meio tempo, entre eu mudar, eu saber o que eu ia fazer, eu comecei a procurar. E aí, quando surgiu um ponto que eu falei, putz, nossa, esse ponto aqui eu acho legal, eu acho que funciona. Aí eu voltei pro Excel, botei na planilha e falei, não, vai dar certo. Agora mexi na planilha, agora vai. Não naquele sentido que a gente falou no começo, tudo dá certo, até porque você já tem mais tarimba, tá ligado? Que não é só, vou colocar os números que eu quero, né? Você sabe que, como disse, quando você vai startar um negócio, é mais comum acontecer isso, você mexer na planilha para dar certo. Então, você já estava um negócio andando e você estava tomando uma atitude para dar sequência nesse projeto, né? Já é bem diferente. Mas ainda assim acontece em alguns casos, dependendo da pessoa, isso pode, né, virar um tiro no pé. Ele só tem um jeito de saber, né? Sim, só tem um jeito de saber, mudando. Então, assim, qual que foi a conta básica que eu fiz? O custo eu já tinha, né? Os custos da operação eu já tinha todos anotados. Botei o custo, falei, para mim poder mudar, eu preciso ter incremental de tanto de receita. Aí você começa a usar as premissas daquilo que você acredita. Não, então para mim ter X incremento de receita, eu preciso ter mais pessoas passando, eu preciso ter... Não foi o caso de ter mais mesas, né? Porque eu tenho menos mesas, porque o espaço é menor. Mas eu preciso ter um giro de tanto no bar, eu preciso ter esse ticket médio, eu preciso vender... Enfim, aí você começa a fazer as contas da premissa de receita. E uma coisa boa, né, até para quem vai começar... A gente tem mania, às vezes, de querer ser muito, muito grandioso. Aí em Curitiba, vários bares em Curitiba são muito grandes, né? O bar era enorme. E às vezes tava e a galera falou, teve cliente meu que chegou assim, putz, cara, lá era legal, mas dá uma sensação de vazio, né? Aqui parece que tá sempre cheio e fica mais legal de você estar aqui. Então a galera gosta de estar onde tem mais gente. Que gente chama gente? Gente chama gente. Não é à toa que tem muito bar por aí que deixa a fila na porta, né? Aí você passa na porta, ela tá vazia. Por que é a fila? A fila é pra chamar a galera. Bom mesmo é a fila. É a fila, o cara Então, teve muita gente que chegou e elogiou muito o bar novo aqui. Isso me dá um conforto, porque fala, cara, puta, eu acertei, não fiz errado de novo, né? Porque ela era muito grande, tinha muitos ambientes. É isso que eu ia falar agora. Aí a galera se dissipava e não parecia que o bar tava cheio. E teve gente que chegou assim, cara, eu já fui lá 2 vezes, olhei, tava vazio, eu não quis ficar. E aqui tá massa o bar. Foi sério, cara? Sério. Só que tinha 10 pessoas num canto, 10 em outro, 10 em outro, tinha 50, 60 pessoas no bar e não se localizavam. Exato. Mas aí é cultural não sei se é um pouco da cidade, achei que tava vazio, não quis ficar.
Poxa, Não sei, eu acho que é o ser humano. O ser humano gosta da muvuca, vamos botar numa galera. Às vezes o cara já sai sozinho para encontrar a gente. Pode ser isso, né? Vou dizer para você que vou bater o martelo nisso, mas eu acredito bastante nessa condição. O cara procura, estou sozinho, ou é um casal, vamos se misturar, né? E aqui você tem um espaço que ele não é pequeno em questão de em área, né? sim. Mas ele é aberto e é muito mais fácil você encontrar todas as pessoas que estão aqui, né? Aqui eu tô num ambiente único, né? Eu tenho duas, mas só que fica mais escondidinha, que geralmente são os casais que vêm, que querem ficar mais com mais privacidade, mas aqui é um ambiente único, né? Você vê o músico de qualquer lugar que você tá no bar, você vê o músico. Ó, eu tinha esse problema. Às vezes o músico ia começar, o bar tava um músico com gente em todos os outros ambientes, e onde o músico tava com pouca gente. Aqui não, aqui tá todo mundo junto, não tem esse problema. E um dos bares que eu montei, aconteceu a mesma coisa. E era chato, que a galera passava direto, justamente onde o músico estava, e passava pro fundo. Esse cara, como o espaço era pequeno, não tinha aquele conforto, digamos, de acústico, para o cara chegar lá e falar, pô, vou ficar aqui, vou tocar uma ideia. O som do músico acabava ficando alto demais. E é lógico, um erro meu, não era erro do músico, não era, enfim, eu tomei uma decisão errada na época, que eu aprendi, né, não deu certo, nós cortamos, e aí a galera a gente focou na cozinha, falou, é a cozinha que tem que trazer gente pra cá, e acabou, né? E foi aí que acabou o som ao vivo nesse bar, né? Mas a questão do som é uma das coisas que eu acho que aqui na cidade de Itá, Ponta Grossa, sempre chamam muito atenção, né? E você está com uma condição que realmente não é comum, que é não cobrar a entrada. Como que é colocar isso nos custos, cara? Porque eu, sinceramente, tiro o chapéu. E apesar porque o músico merece todo, né? O cachê ali tá certíssimo, não é barato, né? Eu entendo os custos dele também, do equipamento e tudo mais, mas é puxadinho para você botar o som ali de graça. De graça, não, é puxado, mas a gente põe isso na conta, tanto é que a gente não traz banda, não trago banda, e que já encarece mais, então geralmente é ou um músico solo ou uma dupla, que aí justamente pro custo ser um pouco reduzido, e aí banda, o valor, eles cobram por integrante, né? Isso. Então, aí quando você tem um músico uma dupla, o custo cai absurdamente. E aí você põe isso na conta. Então, aí tem semana que eu já tive semana que eu tirei o músico para saber qual que era o efeito e para saber se dava uma diferença ou não. Não cheguei numa conclusão, porque tinha dia que eu tirei que, foi super bem sem músico, e tem dia que eu tirei que foi super ruim. Aí você fica naquela, né? Testo mais, não testo mais. Eu vou fazer um teste agora para os próximos meses de tirar o músculo da sexta-feira, mas para compensar o músculo eu vou tentar incentivar com promoção. E aí você tem que meio que ir testando para saber o que rola. E assim, você tem que fazer a conta para saber se o teu dia tá pagando o músico, né? Você tem que fazer essa conta. Você não pagou naquele dia, aí a semana pagou. Aí você começa a fazer conta e se não estiver fazendo sentido, realmente você tem que tirar. Mas geralmente na maioria dos dias. E aqui é cultural, aqui na cidade, enfim, a galera gosta de uma música ao vivo, né? A galera gosta de ter som ao vivo, de não ficar com o som mecânico. Pelo menos como cliente e depois, né, nos bares que eu montei, a diferença quando o bar que tinha música ao vivo e que não tinha música ao vivo era absurdo. Sim, com certeza é um atrativo, mas para mim na conta ficava pesado. E eu, porque como era mais focado, tinha aquela coisa da paixão, era mais focado cozinha, salão, eu acabei escolhendo pontos, assim como você também tive bar imóvel antigo, que dá uma trabalheira danada, a acústica não é melhor, o layout da casa não é privilegiado para som, enfim, algumas decisões que eu acabei pesando e acabou não conseguindo emplacar, né, a não ser o fono, né, que quando era na pobre do táxi, aí sim, apesar de tudo, né, era um telhado que a gente teve que arrancar fogo para aumentar a pé direito, escambar a pata, ali deu legal a parte do som, mas eu participei bem pouco do projeto, não vou nem contar vantagem, né, mas foi o único que eu posso dizer assim, que
ali focou no som e show de bola. O resto eu penei um pouquinho, acabando desistindo na metade do caminho. Porque tem bares que não tem música ao vivo e que vai bem, mas aí é que você comentou, você tem que puxar ele do cliente de alguma maneira. Então você puxa ele pelo cardápio. Eu acho que onde eu tô hoje no meu ponto aqui, pela região onde eu tô, a procura por música ao vivo é maior do que era lá. Lá eu acho que eu não tava na região tão central, e aí tinha vários ambientes, até que às vezes tinha lugar onde o músico tava tocando, não era um ambiente que tava mais cheio. A galera gostava de ir pros ambientes mais tranquilos. Mas isso era lá. Aí agora eu tenho que tentar me adaptar para essa nova realidade aqui. Então, aí ó, os dias que eu não coloquei música, veio uma galera perguntando no Instagram, tem música hoje? Não tem música hoje? O pessoal, não, hoje não, mas eu tenho tal promoção. E aí tem uma galera que vem aqui, tipo, vê, sabe o horário mais ou menos da música, e aí, vai ter música hoje? Eles falam, putz, hoje não tô sem música. Então você vê que a música ainda mais pro meu ponto aqui, é relevante. E, cara, o músico tem que botar no custo. E assim, não adianta você trazer músico barato, porque, né, porque barato é uma profissão. Um profissional que toca bem, que chama um público, que tem já uma galera e vai cobrar um pouco mais caro. E, cara, investimento, aí você tem que equilibrar, né? Um dia que você chama um cara um pouco mais caro, tem dia que você não põe ninguém, outro dia você chama um cara um pouco menos conhecido, um pouco mais barato, e assim você vai equilibrando as contas. Vou puxar um assunto um pouco polêmico, porque eu tenho 2 camaradas, foram até os que me incentivaram aí a começar com o lance do podcast, e eu levantei a bola para eles para tentar ter essa conversa, que eles são músicos, e eu sou o outro lado, né? Eu sou o lado do bar. Eu acho que os músicos aqui, pelo menos, pecam por acreditar que o dono do bar, a casa tá cheia, o cara tá morrendo de ganhar dinheiro. Então, os cachês são cobrados meio pela cara do bar e tal. Isso não é regra, mas eu já vi acontecer bastante. E outra coisa é a questão de não fazer muita força de trazer o público com eles, sabe? Tipo, quando a gente contrata uma atração, com a intenção de atrair o público deles e tal, e meio que eu percebia, assim, o cara fala, o cara já é músico de profissão, e sai tocando na noite e, só vou, não preciso fazer um post na minha rede social, não preciso fazer nada. O cara já está pagando, eu vou lá e falou, valeu. Não precisa citar nomes, não é o caso, nem nada, mas qual é a tua visão em relação a isso? Ao profissional músico com o estabelecimento, né, o bar? Assim, bem neutro mesmo, né? Enfim, quando eu abri o meu primeiro em São José, lá a gente não colocava músico lá. Então a minha relação com músico veio daqui, então eu só tenho experiência aqui da cidade. Acho que você falou do faturamento, ver a casa cheia, igual ao cara, Instagram, stories falando que não significa faturamento cheio, né? Às vezes o cara pega aquele stories, mostra que o bar tá cheio, mas é aquele cantinho do bar que tá cheio, o resto do bar tá vazio. É a mesma coisa com música. Cara, não é porque o bar tá cheio que a galera tá consumindo. Sim. Até porque tem muita gente que vem aqui só pra ouvir a música e pega um show que fica a noite inteira ali. Tem gente que pega um drink, pega uma porção e fica ali a noite inteira escutando. E assim, a minha visão sobre isso é, cara, o fato de você não pagar a entrada, você tá no jogo pra isso, você corre esse risco. E assim, o meu negócio é combinar o cachê antes com ele. Você combina cachê antes e combina o horário de começo e término com ele. Né? Já aconteceu do músico chegar e falar assim, cara, eu vou terminar antes aqui, ou eu vou começar mais tarde. Não, cara, tem que começar no horário. E combinar cachê. Já teve gente que fala, cara, você me paga conforme entrou gente. Cara, primeiro, você tem um risco para você e um risco para mim. Para você, porque você vai ter que confiar em mim. Aí você vê o bar cheio, eu falo para você que faturou tanto, você fala, não, você tá mentindo para mim porque o bar tava cheio, eu tava aqui, eu vi. Não, posso te mostrar no sistema aqui. Então, assim, eu acho que para minimizar os riscos, o combinado não sai caro. Você combina antes com ele, o valor do cachê, e eles têm uma média. Tem música que fala, não cobra o cachê fixo e tal. Só, cara, você dá uma partada que sai o valor ali. E você tem que combinar o jogo com ele antes. Sobre o músico trazer público, putz, cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso também. Como os músicos daqui da cidade, eles tocam em vários bares, realmente, eu acho que eu não vejo eles trazerem um público, né? Até porque hoje ele tá aqui, amanhã ele tá no outro bar,
Na outra semana ele vai estar tocando na cidade também. Então eu acho que varia muito conforme o público dele gosta do ambiente do bar. Então, hoje eu vou trocar no Porto assim assado, semana que vem eu vou tocar no outro bar, o outro bar tem outras características, então o público segue ele conforme eu acho que a característica do bar. Então, realmente, eu acho que eles não trazem. O que eu já percebi aqui é quando você dá oportunidade para músico novo, para cara que está começando. Aí esse cara traz uma galerinha de primeira. Mas aí também você repete, você chama ele depois, aí depois ele também já não traz. Ele cai no baseline, ele já cai no básico ali. Essa é um assunto que eu gostaria realmente de ter levantado essa pauta para conversar com músicos de verdade, porque é uma interpretação que pode ter dos dois lados ter erro, né? Então o dono do bar acha que funciona de um jeito, o músico acha que funciona de outro, e às vezes os dois estão se prejudicando por não chegar numa conclusão, né? Então fica aí o convite para os camaradas das bandas aí, os músicos da cidade, para a gente trocar essa ideia um dia aí no podcast. O que vocês acham? Né? Eu acho sensacional a visão dos músicos também. Porque eu acho que, assim, primeiro, são grandes amigos, a grande maioria são amigos mesmo, assim, de tomar cerveja juntos e tal. Mas por que nunca conversou sobre isso? No bar, no balcão, tomando uma cerveja, não é hora de falar serviço. É a única hora que eu encontro com esses caboclos, né? Então, eu acho mais fácil um dia tirar para trocar essa ideia, para botar todas as figurinhas na mesa, para a gente tentar chegar num senso comum ali, em alguma coisa que seja mais proveitoso, pelo menos para se entender, né? Porque eu acho que é uma grande dificuldade. Felipe, duas situações que você tem aqui no Ports. Primeiro, né, sociedade. Segundo, franquia. Assuntos polêmicos. São polêmicos. Mas, cara, eu sempre fui favorávelíssimo à sociedade, eu não dou conta de fazer tudo sozinho, não domino todos os assuntos, então eu tenho uma opinião bem tranquila quanto a isso. Mas para a gente trocar uma ideia para quem vai começar alguma coisa e tal. E a questão das franquias, né? Os prós e contras que tem e ponto. Né? Não precisa, como diz, né? Abra seu coração, mas não precisa ser tão, né, debochado. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos que eu acho que é massa. Hein? Cara, vamos começar pela franquia. Enfim, eu trabalhava numa franqueadora, então para mim foi muito sentido. E aí eu ir para uma franquia. Qual que é a parte boa da franquia? A franquia, para você que não conhece nada, e aí a franquia para qualquer tipo de negócio, não só para bar, não só para ramo alimentício, né? Cara, ela vai te cortar 50% do caminho. Então, tipo, eu não sabia nada de bar. Comprei a franquia me deu, Felipe, você precisa comprar isso, teu cardápio tá aqui, esses são os insumos, esses são os fornecedores, para tua cozinha, você precisa deixar a cozinha assim, assado. Esse aqui é o arquiteto que vai fazer o projeto para você. Eu nem sabia que precisava de arquiteto. Esse aqui é o arquiteto que vai fazer o teu projeto. Então, assim, ele te corta metade do que... Essa aqui é a agência de marketing já sabe trabalhar, então só contrata e deixa os caras trabalharem. Então, assim, metade do caminho eles me deram. Então, para mim, que eu não tinha esse know-how, tudo bem, eu paguei por esse know-how. Esse know-how não foi de graça, né? Não foi na camaradagem ou na caridade, não. Foi pago, com taxa de franquia, depois você paga o royalties mensal. Então, a franquia, ela te corta muito caminho de início. E querendo ou não, a franquia, ela te dá um nome, né? Então, quando eu vim para Ponta Grossa, muita gente já conhecia o Porcs pelo fato de ser uma franquia. Então, de fato de ser uma franquia em Curitiba tinha seus 10 bares, já hoje estão seus 10, 12 bares em Curitiba. Então... Você compra não só, você compra um pouco do know-how, mas você compra principalmente o nome, né, do que está por trás da franquia. Então tem essa parte boa. Qual que é a parte ruim da franquia? Você fica engessado. Então tudo que você vai fazer, eventualmente não pode. Eu quero fazer tal coisa. Putz, não, mas aí a franquia não deixa. Por exemplo, músico, eu quero cobrar entrada. Putz, mas é contra a política da franquia você cobrar entrada. Então você fica um pouco engessado em algumas coisas. Depois que passa essa parte inicial, onde que a franquia entra? A franquia entra eventualmente no planejamento. Então você quer fazer um evento aí? Cara, eu vou te orientar como fazer um evento grande. Que você tocar o bar no dia a dia é uma coisa, você criar um evento dentro do bar é outro rolê. É outro know-how que você precisa ter. Então eles te ajudam. Cara, eu estou com um problema nesse fornecedor aqui, você me ajuda a desenvolver esse fornecedor aqui, a franquia eventualmente te ajuda nisso também.
Mas ele tem esse rolê de você não conseguir mudar. Então, quando mudou o meu cardápio, veio um item do meu cardápio lá, eu falei, cara, esse preço aqui tá muito barato. Para minha realidade aqui não faz sentido esse preço. Já teve caso também, esse preço aqui tá muito caro, para minha realidade aqui também não vai fazer. Só que o preço caro, você consegue ajustar aqui com promoção. O preço barato, não. E aí, como é que você explica para o franqueado que você está perdendo dinheiro naquele item? Porque a franquia ela olha a nível Brasil, ela olha a média Brasil, né? Então tem custos que são muito locais, que são muito peculiares da tua cidade ali. Então esses são os perrengues que você passa com a franquia. Né? A parte boa é que tem alguém pensando lá, te ajudando a pensar o negócio. Então, eventualmente, eles fazem alguns festivais a nível nacional, aí a gente entra, cardápio, cara, eu não preciso ficar me preocupando com cardápio, 2 vezes por ano muda o cardápio, eles fazem precificação de produto. Cara, fazer preço de produto é um rolê chato pra caramba. Você tem que ter ficha técnica ali com todos os custos, tal, medidas. Então, eles entregam isso pronto para você. A comunicação visual do bar, eles entregam pronto para você. Imagina você montar uma comunicação visual, uma decoração do bar do zero. Cara, para mim seria um sonho, porque eu sou indeciso. Eu vou, testo, legal, ficou, não ficou legal, eu troco de novo. Aí, ficou legal, mas não sei quem não gostou, eu troco. E assim eu vou levando na barriga até chegar no ponto que eu canso e falar, vai ser assim. Se tivesse já amarradinho, não, eles te cortam um caminho fundamental. Claro, você paga por esse conhecimento, você paga por esse atalho, né, digamos assim. Mas eles te ajudam nesse ponto. Cara, sobre a parte de sócio, acho que um conselho que eu dou é que o teu amigo de bar não é o cara para ser teu sócio no bar. Né? Então, assim, com aquele você tá pensando em abrir um bar, você tá conversando com o teu amigo aí, você só conhece ele de beber cerveja, cara, ele não vai ser o teu melhor sócio para abrir um bar com você. Eu tive duas experiências. No meu primeiro bar, eu tive esse meu amigo que a gente era amigo de tomar cerveja, a gente foi abrir um bar junto, e aí quando você começa a trabalhar junto, é que você começa de fato a conhecer as pessoas e começa de fato a entender o pensamento de cada um. Então a gente se ficou muito, a gente se estressou muito. Eu sou muito a favor do, cara, você cuida de tal área, eu cuido de tal área, então se no final do dia o bar tá dando lucro, a gente se incomoda pouco com isso. Só que ele tinha um perfil diferente do meu, então a gente se entretava bastante. Hoje eu tenho um sócio também, mas é um sócio que eu já trabalhei com ele. Tanto é que foi até engraçado, né? Porque quando eu saí da empresa que eu estava, e aí eu comecei a falar que eu ia para um segundo bar, com todos os meus amigos de bar, todo mundo falou, vamos abrir junto, você vai abrir onde? Eu quero abrir junto com você. Eu falo, não. Calma aí. Não quero sócio mais não quero. Até que chegou esse meu amigo, que a gente trabalhava junto, a gente estava no bar conversando, então ele falou, cara, vamos, não sei o que lá. A gente já trabalhou junto, a gente sabe como é que é. E a gente estava em 3. Tinha um outro amigo meu que falou, cara, nem ferrando, não quero abrir nada contigo, porque a gente ali no trabalho já se pegava um monte. E eu falei, não, com certeza, com você não vai rolar. Você não serve para ser meu sócio, você é meu amigo de bar só. Mas aí o outro falou, não, pô, legal, cara. Verdade, a gente sempre se deu bem, a gente nunca teve estresse, nunca teve problema, a gente pensa muito parecido. E aí eu aceitei, topei, ele entrou junto, puta, super parceiro, tocou a mudança, enfim, ele fica em Curitiba, ele com a esposa, né? Legal. Que aí você não abre só, outro detalhe, né? Você não abre sócio só com um, né? Você abre sócio com o casal. Isso aí. Por mais que seja um que tá ali no papel contigo, mas a sociedade é sempre com o casal. E, putz, não, me dou super bem com ele, super tranquilo. A gente tem momentos onde a gente diverge, isso é normal, eu acho que é até saudável, mas a gente consegue chegar num senso comum ali e falar, beleza, puta, vamos testar isso. Até porque ele é muito parecido comigo nesse tudo pensamento, cara, eu acho isso, você acha aquilo. A gente não tá conseguindo um convencer o outro. Cara, vamos testar. Testa a tua ideia, vê, depois testa a minha, vê como é que roda e, cara, testa, aí vê o número, vê qual é o resultado real daquilo e boa. O problema é quando você pega a pessoa e fala, não, faz assim assado porque assim vai ser bom, mas por que assim vai ser bom? Não, porque vai ser bom assim. Cara, mas vai ser bom assim por quê? Qual a tua experiência anterior para falar que assim vai ser bom? Qual
Quando você pega uma pessoa assim, é mais difícil. Mais complicado. Então, assim, outra dica lá, daqueles 3 conselhos lá, saiba escolher bem o teu sócio. E, cara, escolha um sócio que tem um know-how diferente do teu, né? Boa. Acho que isso é super importante também. Pra agregar, né? Para agregar. Se os dois são muito especialistas na mesma coisa, cara, vocês dois vão ser especialistas em alguma coisa. Ou pelo menos um dos dois tem que estar disposto a aprender uma outra área para poder tocar essa outra área e dividir as funções, as responsabilidades de cada um, né? Então, sei lá, a gente vai montar um bar amanhã aqui, você toca a cozinha, eu toco o salão, mas eu fico entrando na cozinha lá para poder Dar os palpitão. dar os palpitão. Cara, Segurar as pontas por causa dos números, ok, ó, compra menos, ou vamos ver outro fornecedor, ok. Mas, vou mexer na receita. Ou então eu chegar lá e falar, viu, o que está acontecendo com o dinheiro aqui, cadê o dinheiro? Cara, você não conhece os números, a planilha está aqui, quer estudar, tá na mão. Mas querer meter o bedelho é outros 500, né? Sim, exato. Então, assim, eu acho que tem que se respeitar e deixar cada um tocar o teu óbvio. Você tem que sentar no final do mês e ver se o número tá fazendo sentido no final do mês, né? E, cara, mas se tiver, deixa o outro trabalhar, sabe? Deixa as pessoas trabalharem. Eu sempre gostei de cerveja artesanal. Ir lá no outro bar lá, ele não era da cerveja, ele era do litrão. Então, ficou estabelecido lá, beleza, cara, você vai fazer, você cuida da parte de compra de chopp e beleza. Ele não dava pitaco, até que ele começou a dar pitaco. Falei, cara, você nem toma o chopp, você só toma o Pilsen aqui, você não toma as IPAs que eu compro. E tipo, ele tá aqui, você não entende, assim, tá saindo, cara, tá, tem um giro. Óbvio, tem um giro muito menor do que o Pilsen, porque o Pilsen sempre vai ser o carro-chefe de qualquer bar. Sim. Não tem. Mas, cara, gira eu acho que é importante pela proposta do bar. Aí eu gosto muito da proposta. Qual que é a proposta do bar? A nossa proposta é vender só Pilsen ou a nossa proposta é ter o Pilsen mais ser o super artesanal para aquele público do super artesanal? Nossa proposta era atender o público do super artesanal. Se a nossa proposta fosse só a galera do Pilsen, fechou, vamos tirar e tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que tem que saber o limite de cada um ali para poder trabalhar e se respeitar sempre acima de tudo e conversar, cara. Conversando a gente se entende e chega num consenso. Legal. Felipe, indo para as finaleiras aí, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina de quem tem um bar, quem toca aí o boteco, né, entre aspas, esse boteco, que não é o caso do Porks, né? Mas para quem toca bar, para quem está na noite aí, como que é a rotina de quem decidiu ter essa missão na vida aí? Cara, uma rotina noturna, assim, eu era uma pessoa que dormia cedo, acordava cedo, e eu tive que mudar isso. E, cara, a rotina você acorda ali durante o dia, você tem o rolê de fazer a parte administrativa, você tem o rolê de fazer, receber fornecedor, que, cara, até a Coca-Cola, né, estão exemplo de uma empresa grande, até um tempo atrás não tinha rota noturna para poder fazer a entrega noturna, então você tinha que ir durante o dia aqui para poder receber. E aí você fala assim, cara, não vou. Cara, você não vai receber, você fica sem produto. E aí, como é que você rola? Então, e aí se a Coca-Cola não tinha, imagina os outros fornecedores que são menores. Então, você tem que ter essa disponibilidade de horário para poder vir receber a mercadoria durante o dia, você tem que ter um rolê, um tempo para poder fazer a parte administrativa do bar, a parte financeira ali, que é o principal. E, cara, trabalhar à noite, tem que estar afim de estar à noite, tem que estar afim de estar no final de semana. Você não trocar ideia com a galera que nem sempre tá sóbria. Trocar ideia com a galera, aguentar bêbado que nem sempre tá. Os caras chegam aqui, torcam a caneca e ficam chatos, chegam legais e depois ficam chatos. A gente tá num bar, então tem que tomar muito cuidado também com assédio. Eu já tive problema de assédio em banheiro com mulher. Eu tinha um banheiro feminino lá, a menina falou assim, tem um cara lá usando um banheiro feminino. Aí eu fui lá, eu falei, o cara tava no falei, cara, esse banheiro aqui é feminino. Ele, soltou um palavrão pra mim e falei, opa, não, né, meu filho? Só que eu sou grande, então, tipo, eu fui um respeito. E o cara não era tão grande, aí pediu desculpa e foi embora. Pô, mas você tem que lidar com esse tipo de situação, é meio chato. Claro, você tem que estar afim de estar no rolê todo final de semana, cara, que não é uma coisa fácil. Você não tem final de semana. Vida social, é sábado, domingo, feriado, e quando você fecha, aqui a gente ainda fecha cedo, né? A gente não fica até altas horas da madrugada. Legal. Mas aí,
quando você fecha o bar, a maioria tá fechado também. Então você tem uma outra opção para você sair para depois do trabalho. E são bares que vão até mais tarde, geralmente você tem que pagar a entrada e tal. Mas você só quer tomar uma cerveja num lugar diferente e você não tem essa opção. Durante o dia então, porque sabe, mais tarde o bar. Mas, puta, aí você vai beber, encher, você quer E sair e trabalhar. trabalhar. Às vezes você quer beber naquele ponto que você fala, não, eu vou beber, depois eu quero ir pra casa tirar uma soneca. Cara, eu já fiz dessa, Felipe do céu. Bem, na verdade, né, ainda tem o sábado, né? Eu trabalho no sábado também. E sábado é um dia que eu consigo sair com a Gínia, com a minha esposa. A gente sai para almoçar, toma uma cervejinha, eu gosto de uma cachaçinha também e tal. Não gosto de uma cachaça. Cara, então daí sábado me dou o luxo de tomar alguma coisa comprometidaço com o trampo. Eu nunca cheguei, né, ao ponto de atrapalhar a função da cozinha, né? Até porque se acontecer isso, eu toco sozinho a cozinha, então não é legal eu chegar mamado. Então, assim, é uma coisa que eu me dou o luxo. Mas não é legal, né, cara? Putz, um custo, você já faz meio sem jeito. Eu falei, cara, vou trabalhar daqui a pouco. Não é a mesma coisa que chegar e tomar uma cerveja com o camarada sem se preocupar com o horário, né? Sem se preocupar com o exato. Porque você chega, sei lá, o bar abre às 4 aqui, você vai... Primeiro que são poucos bares no sábado que abrem mais cedo, para você poder ir tomar uma. E você fica sempre com aquele peso na consciência, né? Tô olhando o celular, nossa, tá quase na hora de eu ir. Nossa, tomo mais uma, não tomo mais uma? Tipo, você fica naquela dúvida de... Justamente, e aí eu, como dono, eu não posso chegar também bêbado para dar o exemplo pra galera, né? E aí também tem o outro lado, né? Eu já tive funcionário que chegou bebaço para trabalhar. Cara, como é que você... Aí você tem que dar o exemplo, né? Pra falar, eu não faço isso, cara. Então como é que você chega aqui pra chutando tudo aqui? Então assim, é difícil. E cara, pra mim uma das coisas que mais pega é o final de semana. Você não tem mais final de semana, você não tem mais feriado. Pra você ter, você tem que largar o bar, você tem que ter alguém de confiança que toque, você tem que estar com os processos muito bem organizados, tem que estar tudo organizado. E aí você consegue sair eventualmente. Isso aqui não dá pra você largar o bar todo final de semana. Porque onde você vai ganhar o teu melhor dia da semana vai ser no final de semana. Então, você tá lá segunda, sexta, no sábado, cara, você vai perder. Por melhor que seja a pessoa nunca vai ser igual você que tá à frente do negócio. Eu já tive o discurso de chegar e falar assim, final de semana eu trabalho, daí eu pego o meu final de semana e transformo ali segunda, terça-feira, eu viajo, vou visitar minha família, amigos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É difícil admitir, mas são decisões que a gente toma na vida achando que tá certo, mas não é tão fácil assim. Para quem está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, vai com calma, experimenta, né? Não vou dizer para você não faça, experimenta, mas pelo menos para mim não foi lá uma experiência das melhores, não. Foguei segunda e terça, cara. Tá todo mundo cansado, tá pensando no dia de amanhã para trabalhar e tal, e você tá ali na pilha achando que é domingão e não é, né, cara? Exato. E aí as opções pra você sair, pra você se divertir. Você tem um rolê, e assim, se você tá no bar, você gosta do ambiente, você quer sair pra curtir também. Cara, as opções são muito menores, né? Então você não tem o mesmo rolê do final de semana. Então você tem que estar regrado, tem que estar ciente disso. Posso tirar um final de semana, eu tiro, de vez em quando eu não fico aqui. Eu venho aqui, óbvio, mas eu não fico até a finaleira. Se dá o luxo, entre aspas, esse luxo, né? Mas eu não posso fazer isso todo final de semana. Se eu fizer todo final de semana, o negócio desanda. Né? E aí, assim, eu sempre venho aqui, passo, fico um pouco, não fico também a noite toda fora. Fico um período. Legal. Agora sim, né? Para fechar, me conta, então, para não dizer que a gente só falou coisa ruim, 3 coisas que te fazem vir no outro dia trabalhar. Para mim, assim, acho que a liberdade o fato de ser a liberdade que você tem de empreender, de não estar ali das 8 às 5, das 8 às 6. Acho que isso é uma coisa bacana. Acho que isso foi uma coisa que me fez eu sair do meu regime de CLT. Então isso é super legal. Então, tipo, segunda-feira você tá, sei lá, cansado, tá zoado, segunda-feira à tarde, cara, não vou fazer nada. Cara, você não faz nada. Você descansa, quer ver sessão da tarde, você vê. Outro dia você tem que correr para poder compensar, mas você vê se você quiser, você não tem um chefe ali chato. Trabalhar em bar é um lugar legal que se trabalhar, porque o clima é muito bom.
eu tive muita sorte, porque eu acho que todo mundo que eu peguei pra trabalhar também curtia a vibe. Cara, Então, a equipe é muito legal. então não chegava ninguém de cara amarrado aqui, que você chega em escritório, tem, putz, dá bom dia pra pessoa, a pessoa fica com cara feia pra você. Então a vibe é legal, então você sempre tem um clima bom. Sábado aqui, geralmente no final do dia, a gente sempre faz a saideira, então quando a gente fecha, libera um chopp pra todo mundo aqui, a gente fica mais uns minutinhos aqui conversando. Então tem essa parte legal da vibe do bar. Tem exceção, sabe? Tem, mas puta, 95% do tempo é uma vibe boa, é de não estresse, Legal. né? E eram 3 coisas boas. É isso aí. Puta, vou pensar na terceira coisa. Pensa aí. Eu vou aproveitar enquanto ele pensa, gente, eu vou deixar no canto aí da tela um link com um vídeo do Ed, que falou sobre a vida de pub em Londres, pra gente fazer uma comparação, ver como não é tão diferente, principalmente essa finaleira de sábado que o Felipe falou aqui, acontece igual para as bandas de lá, e é legal ter essa visão também de quem toca um pub lá do outro lado, né, na terra da saudosa rainha. Não, eu vi uns trechos da história lá, cara, sensacional, muito massa. E foi onde nasceu os pubs, né? Cara. Poxa, você tem a visão do cara lá que... E do lado do Chelsea ainda, né, porra, aí começou catando copo, o cara estudou comigo aqui em jornalismo, foi pra lá pra fazer os cursos, acabou entrando na vida da noite, no pub. Então ele começou catando copo, gerenciando o bar, e daí terminou a história dele tendo o próprio pub e vendendo agora mais recentemente, né, saindo da noite. Ele tá com um projeto bem legal lá no canal do YouTube. Porque eu acho que todo mundo que tá na noite projeta um dia sair, né? Voltar a ter uma vida normal. É legal você tá na noite, é diferente, tem essa parte boa, mas cansa. Chega uma hora que você fala, não, eu quero ter uma vida mais tranquila agora, quero voltar a ter meu final de semana, meu domingo, meu dia mais tranquilo. A terceira coisa, cara, você trabalha com aquilo que você gosta, né? Então, tipo, putz, tem a parte do clima legal, tem a parte da flexibilidade do horário, tem a parte de você trabalhar com aquilo que você gosta. Pô, adoro trabalhar com cerveja, adoro trabalhar com comida, então, tipo, é legal. Eu não tô dentro da cozinha, já fui muitas vezes para dentro da cozinha, que às vezes as pessoas deixam você na mão e aí você precisa estar lá, e é legal você estar lá também. Então, assim, não foi perrengue. Quando eu precisei ir, não foi um negócio assim, putz, nossa, tem que ir lá fazer uma coisa, chato. Não, você vai lá, puta, legal, faz parte do rolê. Então temos que fazer. Então, Sai da rotina. Sai da rotina, mas sai da rotina pra uma coisa que é legal, uma coisa que você gosta. Eu acho que trabalhar com aquilo que você gosta também é algo super bacana. Eu endosso os 3 que você falou por tudo mesmo. Provavelmente foi o que me segurou mais tempo nos bares aí. E é isso. Felipe, cara, muito obrigado aí, cara, por ter contribuído aí com Na Pressão, trazer todas essas informações aí para quem tá pensando em montar um bar, entender como é que funciona a franquia, né, lance com sociedade. Pô, foi bem legal mesmo trabalhar com som ao vivo, foi um bate-papo bem bacana e valeu por trocar essa experiência com a gente. Não, eu que agradeço por nós estar falando aqui contigo aqui, enfim, sou fã do canal, acho a ideia do canal, putz, sensacional, gosto muito do canal, assim, do lado, putz, sempre que dá tempo, a gente tem essa que eu rolê, correria, mas sempre que dá é porque tem histórias super legais, super bacanas, legal. Aproveitar, a gente tem, o canal tá no Spotify, então para quem estiver dirigindo aí, pegando uma estradinha, quiser escutar os episódios, tem no Spotify, tá no YouTube também, e quem não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no canal, e a gente tá na caminhada aí. Então, Felipe, valeu, cara, brigadão. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, Valeu, galera.